Muito bem, senhoras e senhores, de volta aqui na programação. Animadíssimo, né, Leandro Eu Gaia? já estou demais, viu, Fê? Nossa, eu tô vendo. O que será que eu tomei ontem? Ai, Leandro, Não conta. não ia comentar isso, Biotônico Fontoura. Não Red pode fazer Bull. merchan, não pode Red Bull. Asas. Meninas, vamos partir para o Voz na Lata? Opa, só se for agora. Oi, Luana! Alô! Dá pra falar oi que a gente tá desde cedo junto, né? É, gente, que delícia, que delícia. Tá falando de dublagem o dia todo. O dia todo. O dia todo. É isso aí, a gente tá aqui. Lucas Almeida, pra quem chegou agora no Voz na Lata. Euzinho. Lucas, depois faz uma brincadeira, dubla a gente aqui. Não Pega faz esse programa isso. e faz uma dublagem com nós. Não faz isso. Vamos fazer? Vamos fazer Legal, uma vamos paródia? fazer essa? Vamos fazer essa? Dublando coisas, Tá hein? combinado? Ô, Nossa, Então muito fechou. bom. pode fechar. Que palavra ele vai colocar na nossa boca? Ai, que medo. Quero ver. vocês estão na minha mão. Agora eu fiquei apavorada. Gostei. Vocês gostaram? Ô, Lu, o que tem de hoje de bom? Tem de hoje, eu quero trazer pra vocês o que eu tenho recebido na clínica fonoaudiológica em relação ao dublador. E a gente conversar sobre fono e sobre dublagem. Legal. Pode ser? Opa. Então, ó, vou contar pra vocês uma curiosidade que o Leandro Gaia... Olha, vocês viraram o Fernando Gaia. Fernando Gavini, Leandro... Fazendo a Olha a fusão. mistura. Leandro Gavini e Fernando Gaia. Olha a mistura. O Leandro Gaia fez uma pergunta que eu achei muito pertinente, porque é o que mais eu recebo, tanto na escola, na do Brasil, onde eu dou aula, quanto no consultório, que é assim: então, Lu, como eu sempre soube imitar as pessoas, eu sei fazer o Silvio Santos e eu sei fazer o Bob Esponja, isso é clássico. Então eu queria, sei lá, eu acho que eu já nasci pra ser dublador, né? Então, Nasci pra isso. a primeira coisa que eu respondo em relação a isso é o seguinte: primeira coisa, Silvio Santos é brasileiro, não precisa ser dublado. Oi. Oi. Ela só pega nós assim, né, Fernanda? Nos pulos, né? Nos pulos. E outra coisa, o Lucas já respondeu muito bem no nosso quadro, no Tribo Urbana, que é: o Bob Esponja já tem uma pessoa que faz o Bob Esponja. Então, o que é interessante a gente pensar? Primeira coisa que eu vou te contar, que possivelmente quem não é do mercado ainda não sabe. Quando você vai fazer um registro de voz, ou seja, você chega num estúdio de dublagem para deixar seu registro, você não deixa opção de voz, você deixa a sua voz lá. Certo, Lucas? Exatamente. Você É vai a lá, sua Lucas, voz. chega e fala assim: eu tenho dublando coisas, eu sei fazer várias vozes. Ele fala: legal, pode fazer com a sua voz, por favor? É só a sua Não voz. adianta a gente falar que faz uma voz super grossa ou faz uma voz aguda muito legal. Ele vai virar e vai falar pra você falar normal. Então, gente, exatamente. Então, o que a gente diz de uma voz boa para dublagem é uma voz de que você se conhece, você sabe qual é a sua voz e a sua voz é disponível. Então, uma voz boa para dublagem, na verdade, ela é uma voz disponível e não uma voz de quem sabe imitar e de quem sabe fazer várias coisas com a voz, tá? Porque fazer várias coisas com a voz na mesa do bar é igual nós atores, quando a gente assiste um filme, a gente vai na frente do espelho e fala: nossa, eu choraria muito melhor que a Isis Valverde. Ah, é? Ah, é? Põe 60 pessoas ao seu redor com um monte de câmera e luz e vê se você chora. Vê se não. você chora melhor. Não, você vai chorar. Você vai chorar. Chora. Você vai chorar. Você vai. Então, a dica é essa, é nos conhecer, saber qual é a nossa voz. Muito legal que você tenha flexibilidade para imitar outras pessoas, mas isso quase que é o menos importante na dublagem. Lembrando, você vai chegar no estúdio e você vai fazer a sua voz. Então, o ideal é que você esteja preparado, ter uma voz disponível, porque de repente vão colocar uma pessoa para você dublar e você tem que estar tão conectado com aquela pessoa que você vai dublar, tão ligado numa leitura muito fluente, saber sincar, ou seja, a sua boca se movimenta de acordo com a boca do personagem original. Na hora que você sabe fazer tudo isso, o ideal é que você não pense na voz. Você não pense nela. Então eu brinco que assim, o trabalho da fono com a dublagem é fazer com que você não pense na voz. Por incrível que pareça, eu quero que vocês esqueçam que eu existo enquanto vocês estiverem na escala, certo? Exatamente. O que você está querendo Despreocupar. dizer com isso, Lu, é que o preparo é mais importante que tudo, porque quando você tem esse preparo anterior ao trabalho, você não precisa se preocupar mais com a voz. Exato. Na hora, o Lucas já falou muito bem, a gente ouve a voz no ouvido do lado do fone, a gente tem uma leitura que tem que ser
muito fluente e a gente tem que saber exatamente a hora que o personagem começa a falar, quando ele acaba de falar, quando ele tem reações. A gente tem que estar ligado em tudo isso, em que o diretor nos pede, a gente cumpriu o que ele pediu. Imagina ter que pensar na voz. Então o ideal é, quando a gente chegar no estúdio, a gente já estar hidratado, já estar aquecido, a voz hiper flexível para fazer o que você precisar dela. E aí, eu vou ressaltar uma coisa que a gente começou o programa. Se você não assistiu, você tem que assistir o programa inteiro. Tá maravilhoso hoje. E que é o seguinte, a gente falou muito assim, até a Fernanda trouxe isso, que é... mas o dublador tem que dar conta só com a voz de interpretar o que o ator original fez com o corpo, com a voz e tudo mais. Eu discordo disso. Quando a gente ouve, nós como espectadores, a gente só ouve a voz sim. Mas quando o Lucas tá lá, dublando, ele tava com o corpo. Ele não levou só a voz pro estúdio. Ele foi com o corpo inteiro. Ele foi, ainda assim, sendo Lucas, tendo dormido mal ou não, tendo se hidratado ou não, tendo ido pra balada na noite anterior ou não. Então, assim, o corpo inteiro dele tá lá. A emoção dele toda tá lá e a voz. A gente só ouve a voz. Mas na interpretação, a gente, igual eu tô me mexendo aqui, a gente também se mexe na dublagem. Vem tudo, né? Vem tudo. Então o Lucas tá aqui pra não me deixar mentir. Na aula que eu dou sobre dublagem, eu sempre falo isso. Pelo menos uma mão livre. Deixa a mão vir junto. Deixa a mão chamar. Deixa a mão fazer igual o ator tá fazendo lá. Não é, Lu? Exatamente. Inclusive, numa dessas aulas, né, eu brinquei de colocar aquela minha voz do trailer honesto, que é muito pontuada. E pro personagem precisava ser um pouco mais flexível. E o desenho da minha mão é que tava pontuando a minha própria voz. Aí a Lu ressaltou isso, falou: procura contornar mais com a sua mão enquanto você faz, desenha melhor, exercita essa flexibilidade, que realmente fazendo o gesto, a sua voz vem junto, vem diferente. E você ganha tão esperada, que a Fernanda me perguntou semana passada, naturalidade. Exatamente. Porque quando eu falo com vocês, falo assim, oi Lê, tudo bem? Como foi sua semana? Ai, Fê, que bom te ver, né? Ai, Lucas, que bom que você veio lá de Tu, que legal. Eu mexo minha mão e eu não paro e falo, oi Lucas, que legal que você veio lá de Tu. Faz um robozinho. A E voz às do vezes, Google. tanto na locução quanto na dublagem, a gente busca uma naturalidade sem ser inteiro natural, querendo que só a voz seja natural. Então a minha dica é assim, você todo natural, você todo presente, uau, com Não suas acredito. emoções, com o seu corpo e conhecendo o seu corpo. Então, Lucas, faz de novo a voz. Deixe seu like e sua sugestão para o próximo trailer honesto. O dublador, ele precisa saber o que ele fez. Aí responde a pergunta de vocês, que é, como faz pra manter a voz? Nesse momento, o Lucas abaixou a laringe, trouxe uma ressonância baixa e pontuou com as mãos. Na hora que ele sabe disso, ele sabe repetir na próxima escala. Ô Lucas, faz com essa voz aí. No YouTube, programa Tribo Urbana. No YouTube, programa Tribo Urbana. Agora um No agudo, chamando pra curtir Voz na Lata. Por favor, curtam vocês todos o programa Voz na Lata, aqui na Tribo Urbana. Programa tribuurbana@gmail.com. Programa tribuurbana@gmail.com. Eu vou colocar ele pra aqui, viu, Fê? A gente passa todo mundo. Leandro, deixa eu te perguntar uma coisa. Você deu um recadinho da mãe do Lucas, que ela mandou um grande beijo. Mamãe? Mamãe! Mamãe! Ela falou assim, olá pessoal, aqui é a mãe do Lucas Almeida, estou emocionadíssima aqui em prantos. O nome dela é Cibele Almeida, um grande beijo. Um grande beijo, Mamãe, Sibeli. beijos, muito obrigado por tudo. Esse é o primeiro de muitos, com certeza. Feliz dia dos dubladores, muito obrigada por proporcionar que a gente assista ao filme e não precise ler o filme. Obrigada por incluir os analfabetos, os cegos, pra assistir os nossos filmes. Obrigada, dubladores, feliz dia dublador. Feliz Lucas, dia obrigada do de estar dublador. aqui. Nossa, eu que agradeço. Fernanda Palhares, muito obrigado por mais uma quinta-feira. Eu que agradeço, estou muito feliz de estar uma aqui, muito alegria. feliz com essa galera, né, que tá aqui. coisa maravilhosa. Muito feliz com os novos seguidores que nós vamos conseguir, com o desafio Deus que que nós nos lançamos. E que nós vamos amar muito, nós vamos amar muito. Luana Curti, muito obrigado por mais uma quinta-feira. Voz na Lata, semana que vem tá de volta, né? Estamos de volta. Um Obrigada beijão. a você, um beijão. Lucas Almeida, mais um tchau. Mais um tchau, galera, muito obrigado por tudo. Só tenho a agradecer, realmente. É maravilhoso estar aqui com vocês, conversando sobre a nossa arte, sobre o que a gente ama e sobre os nossos sonhos. Beijo, tribo! Beijo, até mais! Ouviu?